Bom dia. Vamos dar início a mais um seminário ligado ao novo programa Erasmus e às candidaturas da Ação Chave 2. É um prazer estar novamente convosco. E antes de começar, vou partilhar convosco alguma informação. Primeiro, que esta sessão será dinamizada por mim, Ana Paula Alves, e pelo meu colega Manuel Fernandes, que temos a nossa colega Anabela, que vai fazendo a interpretação em língua gestual, e que temos algumas notas que consideramos importantes em relação a esta sessão. Esta sessão está a ser gravada no canal do YouTube, pode ser vista no canal do YouTube e está a ser gravada, portanto, no final, se vocês perderem algum bocadinho, podem voltar a ver no canal do YouTube. Ela está a ser gravada, como disse, e será enviada a todos os que fizeram a sua inscrição para poderem voltar a ver com mais calma. Também vamos enviar, juntamente com esta apresentação, uma informação ligada a uma parte muito importante da área financeira. Vocês receberão isso tudo no vosso e-mail. E agora queria... outra questão importante é: todas as questões que quiserem colocar, vocês no vosso ecrã têm aí uma opção que tem duas legendazinhas e diz K e A, portanto, Questions and Answers. É aí que vocês vão colocar as questões para que possam ficar gravadas e nós darmos a resposta ao longo da sessão, mas no caso não conseguirmos dar resposta ao longo da sessão, enviaremos para as perguntas e respostas quando for enviada a documentação ligada a esta sessão. Queria também chamar a atenção que qualquer dúvida que tenham e que não fique esclarecida, vocês podem sempre entrar em contacto através do e-mail com os técnicos da agência, que estamos completamente disponíveis para vos apoiar e ajudar nas vossas dúvidas. Portanto, vamos agora dar início à sessão. Esta sessão é ligeiramente diferente das anteriores, portanto, fomos tentando sempre fazer algumas mudanças para que as pessoas que estão a assistir novamente não se sintam que estamos a repetir muita informação. Hoje vamos fazer um apanhado geral em relação às duas possibilidades dentro da Ação Chave 2, as candidaturas de pequena dimensão e as candidaturas de parceria de cooperação. E, portanto, vamos dar início à sessão e, mais uma vez, muito obrigada por estarem presentes. Nós vamos fazer agora só... a informação será só ligada à Ação Chave 2, cooperação entre organizações e instituições. Importa que vocês comecem a ter uma visão diferente de quem já está habituado ao anterior programa, das lógicas que estão colocadas nestas duas tipologias de ação. Portanto, nós hoje vamos falar da estrutura, dos países elegíveis, prioridades, parcerias de pequena dimensão, critérios de avaliação das parcerias de pequena dimensão. Este é um dos aspectos importantes que vocês devem consultar no guia. Nós vamos falar, mas devem consultar também no guia. Depois das parcerias de cooperação, novamente os critérios agora em relação às parcerias de cooperação. Depois uma visão sobre a metodologia de projeto que vos ajuda de certeza a construir o vosso projeto ou a rever o que têm no vosso projeto e algumas notas finais. Portanto, como disse no início e que vocês já ouviram falar, dentro da Ação Chave 2, nas candidaturas que podem ser feitas à Agência Nacional, vocês têm duas possibilidades. Ou são as parcerias de cooperação ou as parcerias de pequena dimensão. A ideia da Comissão foi, sobretudo, ajudar organizações que ainda não tinham muita experiência e por isso criou esta nova nomenclatura das parcerias de pequena dimensão e com regras diferentes e algumas coisas que são importantes frisar. Portanto, ao nível das parcerias de cooperação, o objetivo, e também para a outra, é aumentar a qualidade e relevância das atividades, reforçar as redes internacionais, aumentar a capacidade de operar conjuntamente a nível transnacional, impulsionar a internacionalização
das atividades, desenvolver novas práticas e métodos, partilhar e comparar ideias. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, como eu disse, é sobretudo ajudar as organizações que têm menos experiência, reduzindo barreiras e permitir o acesso a diferentes tipologias de organizações ao programa Erasmus. Portanto, em termos dos resultados que se esperam ver numa parceria de cooperação, eles devem ser reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e com uma forte dimensão transdisciplinar. Vocês sabem que todos os produtos dos programas, dos projetos, têm que ser colocados disponíveis para todo o universo das organizações, dos possíveis aprendentes, professores, e disponibilizados de forma gratuita. Ao nível da pequena dimensão, é essencialmente apoiar a inclusão, não é só na pequena dimensão. A grande aposta este ano da Comissão, portanto, para estes anos que vão decorrer deste programa, é apoiar a inclusão. E a inclusão tem diferentes dimensões que importa que vocês consultem no guia. É na página 7, está disponível a listagem de dimensões que a agência, portanto a Comissão Europeia, considera como sendo de inclusão. É muito importante que vocês consultem e no vosso projeto reforcem este aspecto, e também a questão da cidadania europeia da educação. A Comissão Europeia está muito apostada em que haja uma dimensão europeia de educação ao nível das diferentes organizações e, aliás, está a criar várias estruturas para que isso se desenvolva e reforçar também o papel dos professores. Eu queria dizer-vos, fazer novamente, nós vamos falando disso ao longo da apresentação, é muito importante que vocês, apesar daquilo que nós dizemos aqui, consultem o guia. O guia que é válido, vocês têm o guia em inglês e em português, mas o que é válido, tudo o que está escrito e que é considerado válido é no guia em inglês. Vocês podem ver o guia em português, mas confirmem sempre no inglês aquilo que lá está referido em relação a estas ações. Em relação, portanto, continuando, em relação às parcerias de cooperação, é importante, como eu disse há pouco, partilhar os resultados, e partilhar os resultados não só numa dimensão local, mas também regional, nacional e transnacional. E as parcerias de pequena dimensão, no fim, tudo o que nós estamos a dizer em relação à cooperação e à pequena dimensão encaixa-se nas duas ações. São o grande chapéu dos projetos que vocês têm que desenvolver. E, portanto, ao nível das parcerias, é importante também criar redes e criar sinergias quer locais, regionais, nacionais e ligadas sempre às políticas, quer europeias, quer nacionais. E também importa a dimensão, como é que vocês fazem essas sinergias dentro da vossa própria organização, que isso também é fundamental e que se espelhe no vosso projeto. Portanto, uma das obrigatoriedades na vossa candidatura é sempre colocarem uma parceria horizontal. Ela é vital, fundamental, obrigatória. E depois uma específica em relação ao domínio escolar. Em relação a esta parte, volto a chamar a atenção para vocês consultarem o guia, porque aquilo que é específico do ensino escolar é aquilo que vai também correlacionar com os objetivos que vocês têm para se candidatarem ao setor escolar. Depois, estes são os países elegíveis, nós já falámos disso, continuamos a falar. Vocês têm aqui o conjunto dos países que, vocês já sabem quais são os dos Estados-membros, são os que se devem candidatar, que têm que, no caso das parcerias de pequena dimensão, obrigatoriamente ser de dois países diferentes, e depois têm os países que estão considerados também fora da União Europeia, mas que são possíveis também de participar, e os países parceiros, que têm regras específicas na candidatura.
Aqui está a tal advertência em relação ao Reino Unido, que deixou de fazer parte e, portanto, agora entra como um país parceiro, com as respectivas regras. E depois voltamos aqui a recordar as prioridades horizontais. Estas são as 4 prioridades que a Comissão Europeia estabeleceu para este programa, para abranger todos os projetos deste programa. Vocês devem ter sempre como escolha uma prioridade horizontal, o que não quer dizer que não abordem de alguma forma todas as outras e que falem disso na vossa candidatura, na vossa narrativa do projeto. A outra questão importante e que é valorizado numa avaliação é a questão da interligação entre as prioridades horizontais com as prioridades nacionais a nível europeu. Portanto, ao nível do nosso país, portanto, a tutela e o governo estabeleceu que as prioridades nacionais serão a inclusão social, o desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital, o desenvolvimento de metas ambientais climáticas e a ajuda a educadores, animadores juvenis, dirigentes pedagógicos e pessoal de apoio, portanto, para melhorar as práticas educativas. E vocês podem consultar os documentos que reforçam estas prioridades nacionais através da Estratégia Portugal 2030, que tem aqui a indicação do número onde podem consultar esta legislação. Depois, é importante, como vos disse, vocês têm e devem sempre consultar o guia, nós vamos chamando a atenção, colocamos sempre nos slides, ou na maioria dos slides, mas portanto é fácil de encontrarem as páginas onde vocês podem encontrar estas referências, e ao nível das prioridades no domínio do ensino escolar, temos aqui o contribuir para lidar com as desvantagens da aprendizagem, abandono escolar precoce e baixa proficiência em capacidades básicas, apoiar professores, líderes escolares e outras atividades de docência, desenvolver competências-chave, promover uma abordagem abrangente para o ensino e aprendizagem das línguas, promover o interesse e a excelência em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e a abordagem STEAM, que de alguma forma coloca um azinho em termos de fazer uma correlação com as questões artísticas, desenvolver sistemas de educação e cuidados na primeira infância. Chamem a atenção também para este objetivo, porque naquilo que nós vamos observando ao longo do programa que terminou e que gostávamos muito que se alterasse neste próximo programa, a questão da educação de infância, da primeira infância, e de surgirem projetos muito ligados às creches, ao pré-escolar, que é completamente possível e que nós temos muito pouco ainda a surgir nas candidaturas. E depois, outro importante fator, que é reconhecer os resultados da aprendizagem para os participantes. É fundamental que esta questão também seja realçada nos vossos projetos, e também as questões de uma inter-relação transfronteiriça, projetos que possam beneficiar pelo facto de estarmos próximos de um país em que podemos articular de uma forma diferente e mais flexível ao nível dos projetos. Depois temos aqui as questões da distribuição das verbas, e que eu volto a referir, portanto, e que o meu colega Manuel também irá desenvolver um pouco mais e chamar a atenção. As parcerias de cooperação têm estas regras, em termos financeiros possibilita uma candidatura com mais atividades, que portanto vai entre os 100 mil euros a 400 mil euros, distribuídos pelos diferentes parceiros, com uma duração também diferente em relação às de pequena dimensão, pode ir até aos 36 meses, mas tem uma regra que é o mínimo de 3 organizações de 3 países diferentes que façam parte da unidade da Comissão, portanto, dos países elegíveis da Comissão Europeia. Ao nível das parcerias de pequena dimensão, têm duas possibilidades de candidatura a verbas, ou os 30 mil ou os 60 mil. A duração também é um pouco diferente, de 6 meses a 24 meses. Aqui a regra é o mínimo de 2 organizações de 2 países diferentes, mas aqui quero chamar a atenção, embora quem já tenha participado tenha essa experiência, estas verbas são
direcionadas para o coordenador, e é o coordenador que tem que fazer a distribuição das verbas pelos diferentes parceiros. Portanto, aquilo que vocês escrevem na candidatura, a distribuição das verbas, é isso que depois vai acontecer. Vocês recebem a totalidade e têm que fazer a distribuição, quer nas parcerias de cooperação, quer nas parcerias de pequena dimensão, têm que fazer a distribuição da verba pelos parceiros. Depois, em relação às candidaturas, e também chama a atenção porque hoje surgiu, portanto, enquanto nós não começávamos a sessão, surgiu-nos uma dúvida e que eu partilho convosco, foi que uma organização que quer fazer uma parceria com uma outra organização de outro país e foi-lhe pedido o número de identificação. E a organização, que já não tinha projetos há 3 anos, embora já tivesse feito projetos dentro do programa anterior, enviou o PIC. Portanto, não é o PIC, que é o número que identifica a vossa organização, é o OID. Quem já teve projetos no anterior programa, nós podemos dizer qual é o OID que foi atribuído, se no caso não terem, mas não se esqueçam, é o OID que tem que ser identificado. Vocês têm que proceder ao registro da vossa organização, se ainda não tiverem feito, no portal de registro das organizações, verificar os critérios do programa, as condições financeiras e preencher e submeter o formulário de candidatura. Aqui, nesta questão, é fundamental que, no caso de serem organizações privadas, verificarem as vossas condições financeiras e, como vos disse, nós vamos enviar um pequeno documento em que estabelece quais são as regras de análise das condições financeiras para vocês identificarem as condições da vossa organização. E isto é fundamental para uma candidatura. Depois temos aqui um link muito importante que é, portanto, a Comissão Europeia alterou as plataformas e em relação ao programa 2021-2027 criou uma plataforma única onde vocês podem encontrar referência a uma série de ações e também de documentação e plataformas onde podem encontrar parceiros. Portanto, este link é fundamental para vocês entrarem na Comissão Europeia ligado aos programas europeus e onde podem encontrar o espaço, portanto, a ligação dedicada ao Erasmus 2021, mas também a projetos de voluntariado e outras situações ligadas às verbas e às iniciativas europeias. Vão a ver aqui como é que é a imagem quando vocês entram, portanto, aqui através deste link, ele está ativo, portanto, vocês podem clicar e ver, e é isto que vocês depois encontram, este menu, e aqui encontram as diferentes oportunidades e onde, se clicarem aqui, vão ver as oportunidades Erasmus e dentro das oportunidades Erasmus para o setor da educação tem as candidaturas KA 210 School Education, vão ver aqui as siglazinhas da escola, é estas que têm que clicar, portanto candidatar. Se quiserem fazer uma parceria de cooperação para a educação escolar, é os KA 220, novamente as siglas. Este ano os números são sempre iguais, o que muda são as siglas, atenção, portanto, àquilo que vocês vão querer fazer. Portanto, vocês têm aqui também o link que está ativo para o canal de YouTube, onde vocês podem ver os seminários que já fizemos e ficar com alguma informação e voltar a tirar as dúvidas. Novamente, eu vou falar agora só sobre as parcerias de pequena dimensão, ligado ao ensino escolar, o tal SCH School, e tem aqui o objetivo desta ação, e portanto vocês têm que clicar, é o KA 210 School Education. Os objetivos desta ação, e isto são o que a Comissão pretende com esta ação, é, como também já disse anteriormente, que organizações menos experientes encontrem uma forma de se internacionalizarem a partir de um projeto
que não têm uma estrutura tão grande e uma complicação de distribuição de verbas tão grande como os de cooperação, mas que lhes permite estabelecer parcerias e ligações com os colegas da Europa. Novamente, chama a atenção para esta questão da inclusão de grupos-alvo com menos oportunidade. É muito importante que vocês acedam ao guia e verifiquem aquilo que vocês podem construir para a população que não costuma participar nestes programas e, novamente, o apoiar a cidadania europeia e interligar a dimensão europeia à dimensão local. Qualquer dos projetos tem sempre uma fase de planeamento, de preparação, implementação das atividades e de acompanhamento. É importante que vocês pensem nisto e na vossa narrativa do projeto também a inscrevam na candidatura. Portanto, devem incluir, e no formulário vocês vão encontrar isso, quais são os vossos objetivos, as atividades que se propõem fazer, quais os resultados, e tem que haver um fio condutor entre toda esta sequência de preenchimento na vossa candidatura e no vosso projeto tem que haver uma interligação entre aquilo que vocês sentem necessidade, os objetivos, as atividades que se propõem realizar, os resultados que pretendem alcançar. É importante, como vos disse logo no início, cruzar, embora escolham uma prioridade horizontal, mas de alguma forma a Comissão é muito firme nesta situação, esta interligação constante entre a sustentabilidade ambiental, a dimensão digital, a inclusão e diversidade. Aliás, ela na própria propõe até atividades online que podem ser realizadas, portanto, numa situação de criar um maior impacto e alargar os públicos que podem beneficiar do programa. E agora o que importa também, e isto também está no guia, e importa que vocês leiam isto com atenção, os critérios de seleção das candidaturas. Portanto, eles diferem um bocadinho nas parcerias de pequena dimensão para as pequenas parcerias de cooperação. O meu colega Manel irá falar dessa parte da avaliação. Eu vou falar aqui em relação às questões da avaliação, dos critérios de avaliação nas parcerias de pequena dimensão. Portanto, tem 4 critérios, que são a relevância do projeto em articulação com os objetivos, os grupo-alvo e as prioridades, a qualidade do projeto, desenho e implementação, viabilidade do plano de trabalho, a qualidade do trabalho colaborativo, equipa e parceiros do projeto e distribuição do trabalho e as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. Como veem, voltamos aqui a fazer referência às páginas onde vocês podem encontrar estes critérios. E depois temos em relação à relevância. Ele será considerado muito relevante se incluir a prioridade inclusão e diversidade e se abordar uma ou várias prioridades europeias no contexto nacional. Depois, aquilo que é olhado, aquilo que é considerado pelos avaliadores é o perfil, a experiência, as atividades das organizações, que elas sejam relevantes para o domínio da candidatura, se pretendem realizar uma intervenção ao nível escolar, as diferentes qualidades que cada uma das organizações tem para realizar, o valor acrescentado a nível da União Europeia, e aqui é importante referir as diferentes plataformas que vocês têm a possibilidade de aceder para verificar se aquele projeto que vocês pretendem realizar é realmente um projeto que tem um valor acrescentado. Vocês têm a plataforma de resultados dos projetos Erasmus, onde vocês podem consultar os projetos que já foram feitos e o que é que abordaram e verificar se o vosso realmente tem alguma coisa diferente ou justificar porque é que ele é importante para aquele conjunto de organizações. Também a questão da cooperação transfronteiriça e a criação de redes é um dos aspectos que também será valorizado, a importância que vocês dão à construção do alargamento das redes de trabalho colaborativo. Depois, ao nível da qualidade do projeto, vocês têm 30 pontos e têm aqui a qualidade do projeto sem implementação e o que é que vai ser
observado neste critério? Os objetivos adequados às necessidades, atividades acessíveis e inclusivas abertas a pessoas com menos oportunidades, e vocês têm, na vossa narrativa, têm que evidenciar estes aspectos. A metodologia é muito importante, como é que vocês vão fazer a ligação aos recursos de cada um dos parceiros em cada uma das atividades e desenvolver isso no plano de trabalho. A integração das ferramentas digitais, como vos disse, aquele link que vos permite entrar na plataforma dos programas europeus, vocês também têm acesso ao eTwinning, à ligação ao eTwinning, que é uma ferramenta importante ao nível do setor escolar, onde vocês podem partilhar projetos, ações, atividades num ambiente seguro. E depois onde vocês também inscrevem como o vosso projeto é respeitador do ambiente e tem práticas ecológicas nas diferentes fases do projeto. Ao nível da qualidade do trabalho colaborativo, importa também aqui especificar um pouco o que é que os avaliadores vão identificar. A propósito desta questão dos avaliadores, o guia dos avaliadores ainda não saiu. Estejam atentos também ao site da nossa agência, porque assim que ele sair, ele será colocado online para que vocês possam ver o que é que vai ser, como é que vai ser feito o trabalho do avaliador e quais são os critérios para ele olhar para o vosso projeto, as diferentes dimensões que ele vai utilizar. Portanto, ao nível da qualidade do trabalho colaborativo, vai ser identificado a adequação das organizações, portanto, o perfil das organizações, como é que vocês vão incluir os novos intervenientes ou as organizações menos experientes, como é que vai ser feita a distribuição das tarefas, o equilíbrio que há na distribuição das tarefas e quais são os mecanismos que vocês têm de coordenação e comunicação. Esta questão também é muito importante, porque nós ao longo do programa anterior temos visto algumas dificuldades nestas questões da coordenação e da comunicação entre parceiros e como é que isso depois é trabalhado e identificado. Depois, ao nível do último critério, que é as medidas de monitorização do impacto, aquilo que o avaliador vai ver, como é que vocês, em termos dos resultados do projeto, os vão enquadrar no trabalho habitual da organização participante. Isso é importante para que se entenda que aquele projeto é um projeto que é equilibrado ao nível do custo-benefício, vai dar um impulso na organização, não vai ficar fechado ou, terminando o projeto, os resultados não vão ser mais trabalhados ou potencializados. Depois também, como é que será medido e como é que será verificado o impacto nos participantes, nas organizações e na comunidade? Quais são os mecanismos que vocês vão utilizar para fazer a avaliação dos resultados do projeto e como é que vão fazer a divulgação e a partilha dos resultados? Isto são também aspectos importantes que o avaliador vai olhar na vossa candidatura. Nós aqui voltamos a referir esta interligação fundamental entre objetivos, atividades e resultados, e isto faz parte também do próprio menu da candidatura, do formulário que vocês vão encontrar. E que é fundamental que aquilo que vocês pretendem, a vossa público-alvo, tenha em conta os objetivos específicos daquele público-alvo, daquela dimensão. Portanto, voltar a recordar só que temos uma primeira fase, ao nível das parcerias de pequena dimensão também é uma novidade que nós não costumávamos ter, é que vamos ter duas fases. Portanto, vocês podem se candidatar agora, até 20 de maio de 2021, ou então ter uma candidatura até 3 de novembro de 2021. No caso das candidaturas até 20 de maio de 2021, o vosso projeto tem que ter início entre estas datas, entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Relembro que pode ter a duração entre 6 a 24 meses, um mínimo de 2 países diferentes, sem número máximo, mas depois depende da gestão que vocês fizerem dos diferentes parceiros. Os montantes são entre 30 mil, não é entre, peço desculpa, é ou 30 mil ou 60 mil, isso depende
da dimensão da parceria, daquilo que vocês se propõem realizar e da justificação que dão às diferentes atividades. Lembrem-se que é o coordenador, portanto, a organização que submete a candidatura e que se responsabiliza pela candidatura, que vai fazer a distribuição de todas as verbas. Este é o valor, estes são os valores atribuídos a todo o projeto. As prioridades é uma prioridade horizontal, no mínimo uma prioridade do ensino escolar. Em relação à diferença, portanto, a estes projetos que podem ser entregues até 3 de novembro, é que o projeto deve ter início entre 1 de março de 2022 até 3 de maio. Portanto, tem que iniciar neste intervalo de tempo, mas as regras são exatamente as mesmas. Vou reforçar aqui a entrega das candidaturas e a importância de terem em conta o horário. É a entrega até às 12 horas de Bruxelas, que não são as nossas. Portanto, são as 11 horas do continente ou as 10 horas dos Açores. Atenção a esta questão e que nós fazemos sempre um alerta no sentido de não entregarem no próprio dia, porque normalmente as plataformas ficam muito sobrecarregadas, dá sempre muita confusão e depois vocês ficam ansiosos. E o facto de ser entregue um bocadinho mais tarde faz com que vocês possam perder a vossa candidatura, portanto, ela ser anulada. Agora, o que é que nós queríamos fazer? Neste bocadinho, portanto, antes da hora do café, nós temos uma pausa para café, íamos dar resposta a algumas das questões que já estão aqui colocadas nas perguntas e respostas e que eu vou tentar ver se já há questões ou não. Eu não sei se os meus colegas que estão aqui, eu peço desculpa, no início não disse, nós temos também o colega João da área da informática que está a apoiar-nos na nossa transmissão e não sei se há aqui alguma questão que seja colocada. Eu não tenho possibilidades de ver as questões. Se vocês que estão aí na regime podem dizer se há alguma questão já colocada. Há uma questão, Ana Paula, sobre garantia bancária em escolas públicas. Muito bem, muito obrigado, Manuel. Em relação à garantia bancária, ela não se aplica às escolas públicas, aplica-se às ONGs, portanto, todas as entidades que não são públicas, e isso verifiquem, porque às vezes há algumas dúvidas em certas empresas que são consideradas semipúblicas. A garantia bancária só se coloca para os privados, para aqueles que são ONGs, portanto, é só nessa situação é que é colocada a questão da garantia bancária. Eu penso que dei todas as informações que achava importante. Também, se alguma coisa me tiver esquecido, o meu colega Manuel irá falar disso. Nós vamos agora, visto que não há mais... Ana Paula, desculpa interromper-te. Eu propunha que nesses 10 minutos, se pudéssemos dar a palavra a alguém, a algum dos participantes, que colocasse a questão. Muito bem, muito bem. Anda lá para trás no intervalo, senão as pessoas baralham-se. Não estão no intervalo ainda, não pensem nisso. Ainda estamos nesta parte das parcerias de pequena dimensão, então se alguém quiser colocar uma questão... É só levantar a mão. Os nossos colegas da Regi dão-lhes o acesso ao microfone. Bom dia a todos. Vamos recomeçar, dar só aqui uns segundos para a colega Anabela, a intérprete de língua gestual, estar em direto connosco. Ok? Dizia eu bem-vindos a todos e a todas. Explicar em primeiro lugar e reforçar aquilo que a minha colega Ana Paula Alves disse, que nós nesta evolução das apresentações que fizemos, tentámos sempre dar um enfoque diferente a cada apresentação, ou seja, fizemos uma geral que envolveu a ação-chave 1 e a ação-chave 2, depois fizemos uma que está o link disponível, e a minha colega chamou a atenção, em que exploramos o formulário da parceria de pequena dimensão.
fizemos uma seguinte em que explorámos o formulário que tem uma densidade e uma complexidade diferente das parcerias de cooperação, e quando nós vos enviarmos esta apresentação, já vai estar o link disponível no nosso canal YouTube para vocês tirarem as dúvidas, porque uma coisa é falar de projeto e falar dos critérios de avaliação, outra coisa é, no fundo, espelhar isto num formulário de candidatura que às vezes tem alguma complexidade. Portanto, recomendo vivamente quem vai fazer candidaturas às parcerias de pequena dimensão, veja a nossa apresentação no YouTube, e quem vai fazer às parcerias de cooperação, veja também a gravação que está disponível no canal YouTube. Porque desta vez nós vamos chamar a atenção para aquilo que são os critérios de avaliação. Ou seja, não se confundam com os formulários. Se vocês quiserem apresentar uma candidatura que tenha maior impacto no setor escolar, cá está o KA220-SCH, portanto é o formulário que vocês devem selecionar, e abrir aqui uma pequena dimensão de análise. Tem a ver, quando construímos esta apresentação, construímos-la também em função dos vossos telefonemas, das vossas dúvidas por e-mail. Daí termos chamado a esta dimensão dúvidas, questões e incertezas. Porque nós próprios, enquanto elementos da Agência Nacional, e que o programa saiu há muito pouco tempo, vão saindo um conjunto de notas, porque esta transição entre o anterior programa e o novo cria-nos aqui algumas relações, às vezes, difíceis de, cognitivamente, nós passamos de uma dimensão para a outra. Portanto, vamos falar um bocadinho dos critérios de avaliação das parcerias de cooperação que, no fundo, nos respondem melhor àquilo que são as dúvidas que vocês possam ter e que num guia de 400 páginas nem sempre é muito fácil. Se nós formos aos objetivos da ação das parcerias de cooperação, o interessante disto é que um primeiro objetivo é aumentar a qualidade do trabalho, das atividades e das práticas das instituições envolvidas, abrindo-se a novos intervenientes, não incluídos naturalmente num dado setor. Ou seja, quando estamos a falar de uma parceria de cooperação, estamos a dizer que temos que reunir os parceiros certos para atingir o nosso objetivo. E esses objetivos vão ser operacionalizados através de um conjunto de atividades que produzem determinados resultados e determinados impactos. Ou seja, estas parcerias permitem o quê? Que, independentemente da índole, qualquer organização possa apresentar candidatura, independentemente de ser do setor escolar ou de outro qualquer setor. Está bem? Reforçar as capacidades das organizações para trabalharem a nível transnacional, mas também entre setores. Esta dimensão já existia no anterior programa, mas depois foi-se fechando muito, enclausurando entre cada setor. Ou seja, mais uma vez se tenta que os setores da educação e formação e até da juventude se abram no sentido de produzir resultados que sejam importantes para os diferentes setores e, neste caso, para o setor escolar. Portanto, dar-nos resposta a necessidades e prioridades comuns nestes domínios: educação, formação, juventude e do desporto. E possibilitar a transformação e a mudança, ou seja, quer a nível individual, quer organizacional, quer setorial. Estes são os principais objetivos que, no fundo, quando vocês desenham a candidatura, devem tê-los sempre presentes, sob pena de algumas das dimensões importantes do projeto não estarem a ser convenientemente valorizadas. Este é, digamos, aquele slide que aparece como comum, quer às parcerias de pequena dimensão, quer às parcerias de cooperação. Portanto, uma fase de planeamento, de preparação, de desenho de como é que vocês vão implementar as atividades e todo um mecanismo de acompanhamento. Agora, e a minha colega já tinha chamado a atenção para isto, que é muito importante que na vossa parceria de cooperação, independentemente das dimensões horizontais que escolheram, ou das prioridades nacionais em linha com as prioridades horizontais, ou das prioridades específicas do setor escolar, qualquer projeto considere a sustentabilidade ambiental, a inclusão e diversidade e a dimensão digital.
Uma pequena nota para a inclusão e diversidade. Nós estamos num espaço europeu, constituído naturalmente por países diferentes, com modelos de governação que são diferentes, o aspecto étnico, o aspecto religioso também é diferente. Portanto, e a Europa sofre hoje algumas tensões. Sendo eu um daqueles adeptos que acredita que a escola, que as organizações de base, de proximidade, são elas que conseguem, no fundo, dar empoderamento a um conjunto de dimensões que os adultos às vezes já se esqueceram, a inclusão e a diversidade deve ser uma matriz comum aos vossos projetos. Ora, vocês podem ter um brilhante projeto, mas ele vai ser avaliado porque vai ter que ser selecionado em termos da sua bondade, da sua virtude, da sua qualidade. E estes são os critérios de avaliação que, apesar das grandes palavras que ali estão, a relevância, a qualidade do projeto, a qualidade do trabalho colaborativo e o impacto, têm valores diferentes relativamente às parcerias de pequena dimensão. Vamos conversar um bocadinho sobre cada uma destas dimensões e vamos abordar a relevância. Ora bem, a relevância é tentar perceber de que maneira é que o projeto construiu determinados objetivos e tem o target certo, ou seja, o grupo-alvo, porque eu posso ter um brilhante projeto que está muito bem desenhado, que foi aplicado no escolar, mas o público-alvo é do ensino e formação profissional. Portanto, ele não vai obter uma boa nota aqui. Portanto, a relevância tem a ver com esta relação entre objetivos, grupos-alvo e as prioridades. E, mais uma vez, muito relevante, e vocês não se esqueçam disto, não é porque estão a apresentar uma candidatura. Abordar a prioridade, inclusão e diversidade é muito importante por respeito por todos nós. Não é? E se abordar uma ou várias prioridades europeias no contexto nacional. Nas parcerias de cooperação, ao contrário das de pequena dimensão, o perfil da organização, a sua experiência e as atividades das organizações devem ser relevantes para a construção do próprio projeto. Portanto, aqui a experiência é um fator também fundamental. Qualquer projeto que utilize uma matriz de projeto parte de um diagnóstico de problemas, em que se identifica o quê? Quais são os problemas da organização, ou das organizações, ou dos territórios educativos, e depois determina-se quais são as suas necessidades para conseguirmos dar o salto para uma dimensão mais positiva. De uma forma geral, está aqui expresso diagnóstico de necessidades. Agora, a criação de sinergias entre os diferentes domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto, ou seja, consegue o vosso projeto criar sinergias entre estes targets todos, ou tem potencialmente um forte impacto num ou mais destes domínios? Numa parceria de cooperação, o caráter inovador é fundamental e tem que estar expresso na vossa candidatura. Eu digo sempre isto e depois prometo que não digo, que é um projeto não é uma calendarização de atividades. Porque uma calendarização de atividades, eu posso fazer um calendário de atividades, listá-las as mais interessantes do mundo, mas elas respondem ao problema inicial? Se calhar não. Ou seja, nós estamos a falar com um financiamento que até é generoso. Portanto, das duas, uma. Ou nós fazemos um projeto ancorado nas necessidades e fazemos um projeto inovador, ou então as coisas podem não funcionar muito bem. O projeto é complementar de outras iniciativas, é como dizer-vos assim de uma forma muito clean. Fazer a mesma coisa não. Okay? Temos um aporte financeiro que, como dizia, generoso, portanto, eu tenho que subir sempre mais um degrau. Qual é o valor acrescentado ao nível da União Europeia? Vocês, ao fazerem este projeto, ou fazerem o projeto apenas em Portugal, qual é a diferença? Qual é o valor acrescentado? Porque muitas vezes eu posso fazer o mesmo projeto sem necessitar de o fazer com outros parceiros europeus e não precisar deste mecanismo de financiamento. Portanto, questões relativamente à relevância. Depois, a qualidade do projeto, o desenho e a implementação. Os objetivos, vocês vão ter no vosso projeto uma missão, uma visão, e depois determinam os vossos objetivos, quer os objetivos gerais, quer os específicos, e de que maneira é que estes objetivos respondem às necessidades que foram identificadas. Qual é a vossa metodologia?
ela tem que estar expressa na candidatura. Qual é o vosso plano de trabalho? Como é que vocês vão fazer as coisas? Qual é a sequencialidade temporal? Depois, uma outra dimensão que importa, e nós já conversamos um bocadinho sobre isto, conversar sobre eficácia e eficiência. Os recursos humanos, os recursos materiais são os adequados para atingir aqueles objetivos? Qual é o vosso mecanismo de controle de qualidade, monitorização e avaliação? Para nós percebermos se o nosso projeto que foi construído de uma determinada maneira está ou não a atingir aquilo que são os resultados expectáveis a meio do projeto, no fim do projeto, ao fim de 2 meses. Portanto, eu tenho que ter um dispositivo que me permita verificar isto. As atividades são concebidas de forma acessível e inclusiva e estão abertas a pessoas com menos oportunidades. Nós referimos isto várias vezes. Eu disse, olhem que o projeto não é uma calendarização de atividades. Nós estamos com uma desigualdade social muito grande na Europa, que a pandemia veio apenas destapar a pontinha do iceberg. Okay? Portanto, mas eu não vou conversar muito mais sobre isto, dizer-vos apenas atenção, que tudo o que são os resultados do vosso projeto devem ser abertos e estarem disponíveis para pessoas com menos oportunidades. Estar disponíveis para pessoas para menos oportunidades é a sua própria participação física ou a sua participação virtual. Se eu estiver a trabalhar olhem como agora temos aqui a Anabela, que está a traduzir para colegas que são surdos, ok, então isto é uma forma de tornar acessível, não é? Ou se estou a trabalhar com um colega, com pessoas que são invisuais, eu tenho que no mínimo ter tradução em legendagem. Agora, por aqui vai um caminho muito grande, não é? As pessoas com menos oportunidades são muito mais do que estas duas que eu referi. A utilização de ferramentas digitais, complementarmente ou isoladamente, e o projeto está concebido na sua íntegra para integrar práticas ecológicas nas diferentes fases do projeto. Por exemplo, e nós referimos nas sessões anteriores, nós hoje naquilo que é o financiamento das viagens, temos um financiamento standard e um financiamento green, em que damos mais dinheiro se as pessoas utilizarem comboio, carro partilhado, bicicleta, o que quer que seja, mas que não seja poluidor do ambiente. Portanto, lembrem-se disto. Claro que para determinados locais não é possível a não ser avião. Ainda na qualidade do projeto, desenho e implementação, se o projeto integrar atividades de ensino, formação e aprendizagem, aquilo que vocês que já têm experiência conhecem como LTTs, lembrem-se que isto é um financiamento adicional. Sendo um financiamento adicional, vocês têm que demonstrar que as atividades que vocês querem que sejam financiadas sejam adequadas ao perfil, aos objetivos e que envolvem o perfil e o número adequado de participantes. Esta correlação permanente entre objetivos, atividades e resultados é uma matriz fundamental de qualquer projeto. Depois, quais os mecanismos práticos e as modalidades de gestão que vocês vão pôr em prática para, no fundo, ajudar e tornar mais fácil a vida das pessoas que vão participar nestas atividades de ensino, formação e aprendizagem, porque vão para um outro país com uma língua completamente diferente e vão para a Hungria e vão ver que pouca gente fala inglês, ou vão para a Roménia. Portanto, é preciso que vocês tenham aqui uma modalidade de gestão que, no fundo, apoie e que torne execuível sem atropelos estas atividades. Depois, os mecanismos de reconhecimento e validação dos resultados da aprendizagem. A Comissão dispõe de alguns, mas podemos conversar um bocadinho mais à frente sobre isto. Depois, uma nota. E esta nota tem muito a ver com a quantidade de telefonemas que vêm aparecendo. E que tem a ver com o quê? Então os alunos podem participar ou não? Eu já estive a ver que uma pessoa a quem já respondi várias vezes está presente nesta sessão. Portanto, esta nota transcrita ipsis verbis do guia diz assim: as atividades de aprendizagem, ensino e formação podem assumir qualquer forma pertinente, a expressão é pertinente, para o projeto e podem envolver mais do que um tipo de participantes, individualmente ou em grupo. Formato, finalidade e tipo e número de participantes, no fundo, porque é que eu quero pôr aquelas pessoas em atividades de ensino, formação e aprendizagem? Esta
eles podem participar todos, desde que correlacionados com os objetivos, ok? Agora, lembrem-se que mobilidade por mobilidade do CUR é a ação-chave 1. Agora, aqui não há limitação se eu vou pôr o jovem, se vou pôr o aluno, se vou pôr o aprendente, se vou pôr o professor, se vou pôr o formador, se vou pôr alguém da área da juventude. Desde que isso seja pertinente para os objetivos do projeto, então posso pôr. Portanto, isto é uma nota para que isto fique claro. A outra nota tem a ver com os locais de realização das atividades. Já no anterior programa isto era possível, as atividades também podem decorrer na sede dos organismos da União Europeia, falamos de Bruxelas, Frankfurt, Luxemburgo, Estrasburgo e a área, mesmo que no projeto não existam organizações destes países, não é? As atividades, em especial de partilha e promoção de resultados, também podem decorrer em eventos, conferências temáticos transnacionais relevantes nos países do programa ou nos países parceiros. Portanto, há aqui uma abertura diferente para os locais em que vocês podem realizar as vossas atividades. Então, vamos continuar naquilo que são os critérios de seleção. Passando à qualidade do trabalho colaborativo. A adequação das organizações em termos de perfil, experiência no programa, conhecimentos especializados para alcançar os objetivos. Também, numa parceria de cooperação, é interessante que vocês ponham novos players sem experiência, dependendo dos vossos objetivos, e refiro-me, por exemplo, aos convites que nós abrimos extraordinários para as parcerias da criatividade e do digital, em que ficamos com novos atores que nunca tinham participado, ou seja, teatros, museus, ou seja, mas que sem experiência. A introdução, dependendo do objetivo, de novos players é aqui muito importante. Como é que está feita a distribuição de tarefas, a sua calendarização ao longo de todo o projeto? Como é que vocês têm isto expresso na candidatura? Quais são os mecanismos de cooperação e comunicação entre as organizações? Uma última nota nesta dimensão. O envolvimento de uma organização participante de um país parceiro. O país parceiro são aqueles países que estão fora do quê? Que estão fora dos países da União Europeia, os países candidatos, e depois há países terceiros, em que vocês também os podem envolver na candidatura. Mas, basicamente, é isto. Para isto ser aprovado, tem que acontecer uma coisa: esse país parceiro tem que acrescentar algo de novo que não existe nos países europeus, ok? Porque senão o país cai, não caindo a candidatura na totalidade. Portanto, a pergunta é: o envolvimento de uma organização participante de um país parceiro acrescenta um valor essencial ao projeto? Tem que pensar sempre nisto, não é? Por último, o impacto, que é sempre, reparem, o impacto tem 30 pontos e é provavelmente a dimensão mais difícil de vocês construírem. Daí temos gasto algum tempo para tentar ajudar-vos. De que maneira é que a integração dos resultados do projeto vai ser feito no trabalho habitual das organizações participantes? Qual é o impacto? Isto é um impacto em círculo, não é? Como uma gota d'água a cair no mar, chão, e ser filmada em slow motion e produz aquelas ondas para os lados. O impacto no participante, nas organizações, na comunidade, o impacto mais alargado a nível dos outros países, ao nível da Europa, ao nível do mundo. Quer dizer, um projeto, o céu é o limite. Atenção, que não podem estar na Terra e no céu ao mesmo tempo. Ok? Portanto, o projeto tem que ser coerente, razoável. E tem que, muitas vezes, também fazer uma coisa que é graduar a utopia. Os resultados esperados do projeto têm potencial para serem utilizados fora da parceria, durante e depois do período de vigência e a nível local, regional, nacional e europeu, isto que vos estava a dizer. Qual vai ser a vossa estratégia de divulgação e disponibilização dos resultados? Quais são as medidas concretas de sustentabilidade? A sustentabilidade, um projeto é sustentável quando terminou o financiamento e ele se mantém, ou seja, mantém um conjunto de impactos que, no fundo, se reproduziram mesmo sem financiamento. Esta correlação, isto é uma imagem que nós exploramos o formulário
da última vez que fizemos uma sessão, portanto, passámos todos estes conceitos, mas para dentro do formulário, esta correlação permanente. Vocês nunca se podem esquecer em nenhuma das dimensões que estão a ser avaliadas. Objetivos, atividades, resultados. Como é que os resultados passam para impactos? Em que nível se processam os impactos? Depois, um quadro resumo para as parcerias de cooperação, sendo que estas têm um aporte em termos de tempo maior, portanto a duração mínima são 12 meses, a máxima 36 meses, o número de parceiros, um mínimo de três países diferentes, podendo participar duas organizações portuguesas, desde que haja duas outras organizações e que sejam de países diferentes. Portanto, apesar de haver aqui um mínimo e não há número máximo. Agora, no entanto, o financiamento que nós atribuímos em gestão e implementação é apenas correspondente a 10 parceiros. Um mínimo de 100 mil euros e um máximo de 400 mil euros. A tal nota para os parceiros, agora para uma outra dimensão, são parceiros associados. O que é que são parceiros associados? Quando vocês desenham a vossa candidatura, imaginem que é a Escola X de Porto Alegre. Eu já percebi que está aí o colega de Porto Alegre. Tem, provavelmente, o apoio da Câmara Municipal ou o apoio da Associação Juvenil de... Isto é um parceiro associado. Não precisa ter OID, mas ele contribui para os resultados do projeto. Portanto, devem estar descritos na própria candidatura. E a colega já chamou a atenção muito para isto. Prioridades na candidatura, no mínimo a prioridade horizontal ou no mínimo a prioridade do ensino escolar. Lembrem-se, no entanto, que há 3 outras prioridades que têm que estar também na própria candidatura. O início do projeto, das vossas atividades, se ela vier a ser aprovada, podem escolher entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Portanto, vocês têm que ajustar isto com os vossos parceiros, percebendo que estamos numa Europa que é diferente, que tem calendários escolares diferentes, que tem religiões diferentes e que muitas vezes vocês olham para o desenho da candidatura pensando em Portugal, não é? E depois têm que fazer muitas alterações ao longo do projeto. Prazo de candidatura, 20 de maio de 2021, mais uma vez hora de Bruxelas, 12 horas de Bruxelas, 11 horas no continente, região autónoma da Madeira e 10 horas na região autónoma dos Açores. Por favor, não deixem para o último dia, o sistema vai estar em sobrecarga, pois vocês ligam muito aflitos e muitas vezes não conseguimos resolver a questão, não é? Portanto, tentem submeter a candidatura de forma atempada, para não correrem riscos depois de terem feito um trabalho enorme e de um momento para o outro a candidatura caiu porque foi submetida 1 minuto depois. Tentar ajudar-vos aqui com uma dimensão muito rápida sobre o projeto, porque desenhar um projeto ele pode ser feito numa folha A4. Agora, se vocês saltam logo para o formulário, vão respondendo a questões e vão respondendo a questões que muitas vezes não têm correlação. Correlação naquela dimensão que eu vos disse, objetivos, atividades, resultados, impactos, partiram ou não de um diagnóstico de necessidades ou de problemas, para ser mais correto. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma situação real no meu território ou nos territórios dos parceiros e quero chegar a um determinado sítio. Então, porque é que eu não estou ali? Porque há aqui um problema qualquer. E é sobre este problema que nós vamos agir. Problema ou problemas. Então, a dimensão da metodologia do projeto permite-nos elencar um conjunto de situações para nós atingirmos a tal situação desejada. Ou seja, eu tenho que elaborar um projeto para responder ao problema ou aos problemas. E é isto que vocês estão a fazer. Vocês estão a fazer um projeto para responder a um conjunto de necessidades. De uma forma muito simples, um projeto tem que responder ao quê, ao porquê, quem, onde, quando, quanto. O quanto é simples. Vocês estão-nos a dizer, precisamos de X mil euros para fazer este projeto. O resto, vocês sabem, é apenas uma dimensão agregada para vocês perceberem que têm que passar por estas dimensões. Agora, mais uma vez, e o que está ali a vermelho do lado esquerdo, objetivos concretos, correlacionados com os efeitos ou resultados e com clara ligação às prioridades. Na lógica de concepção do projeto, a pertinência,
ou a relevância, como está naquilo que a Comissão enviou, e a adequação dos objetivos às necessidades que são identificadas. Mas, ainda na concepção do projeto, vocês têm que pensar na coerência interna, que é a clara articulação entre estes objetivos gerais e específicos e as atividades planeadas. Porque muitas vezes a atividade responde mal àquele objetivo, é mais uma atividade. E nós dizemos que o projeto não tem coerência interna do ponto de vista dos seus objetivos. A coerência externa é que, nos critérios de avaliação, vos dizia, perguntava, mas de que maneira é que este projeto sobe um degrau mais? Quer dizer, vocês vão ver o projeto está feito e não vão reproduzir um projeto. Vão, no fundo, subir mais uns degraus para conseguirem chegar mais longe, mas sempre, sem esquecerem, objetivos concretos correlacionados com efeitos aos resultados e com clara ligação às prioridades. Das dimensões mais difíceis e que muitas vezes têm uma cotação mais baixa, apesar de ter 30 pontos, tem a ver com os impactos. Os impactos são os resultados expectáveis do projeto e que estamos a perguntar hoje de que maneira é que o seu projeto vai produzir estes resultados no indivíduo, nas organizações, na turma, na escola, nas organizações, na comunidade. Portanto, os impactos são os tais resultados expectáveis do projeto que estavam na situação desejada. Os impactos diretos são aqueles que vocês, no fundo, delinearam que querem alcançar. Os indiretos, muitas vezes, são aqueles que vocês nem calculam. Por exemplo, na participação de alunos em atividades de mobilidade no projeto Erasmus. Uma das coisas que se nota quando se fazem estudos é a melhoria da relação escola-família. Não estava pensada quando vocês desenharam o projeto. Pudera? Então, os pais entregaram-vos os filhos, vocês levam-vos os filhos por essa Europa fora, eles ficam cheios de saudades, portanto, passaram a ter uma relação muito melhor com vocês. Mas também vocês, professores, passaram a ter uma relação muito mais próxima com os alunos, ou com os aprendentes, ou com quem quer que seja. Portanto, muitas vezes são efeitos indiretos que não estavam, muitas vezes, pensados à partida. Mas atenção que um projeto pode ter efeitos desejados, que é aquilo que nós queremos para chegar à situação final, mas ele também, se nós não tivermos uma boa bateria de verificação se estamos a lá chegar ou não, ele pode ter efeitos indesejados ou perversos. Uma nota apenas para a eficácia e para a eficiência. Isto costuma-se explicar em linguajar de sociólogo que isto tem a ver com fazer o milagre dos pães. O que é isto fazer o milagre dos pães? Nós atribuímos 400 mil euros para vocês realizarem um conjunto de atividades. Dizemos, vocês realizaram as atividades todas, portanto a correlação entre objetivos e resultados, o projeto é eficaz. Mas o projeto é eficiente se vocês com os mesmos 400 mil euros fizeram o dobro das atividades, ou seja, o projeto tem um nível de eficiência muito mais elevado. E estas dimensões todas estão todas nos critérios de avaliação. Depois, ainda dentro do impacto, pedem-vos para vocês chegarem ao nível local, regional, europeu, não é? Portanto, vocês têm que ter um dispositivo desenhado para fazer esta transferência de resultados para outras organizações a estes 3 níveis. Então, mas se vocês têm uma parceria com 3 países, ou seja, cada organização, os impactos locais estão garantidos. Os regionais, obviamente, cada organização tem que os garantir. Ao nível europeu já temos 3 países, mas se vocês chegam mais longe, porque estão numa área científica e conseguiram escrever um artigo numa revista científica de geografia, não é? Nos Estados Unidos, então vocês chegaram muito mais longe. Agora, como é que vocês lá chegam? Através de medidas adequadas de divulgação e de disseminação. Cá está. Perguntam-vos muito como é que vocês chegam à situação desejada. Para isso tem que ter um dispositivo de avaliação, porque só esse nos permite verificar se conseguimos ou não modificar a situação real e chegarmos à situação desejada. No próprio formulário aparece-vos uma coisa, impactos expectáveis. Ora bem, se vocês fizeram uma coisa, digamos com carinho, ou seja, bem feita, os impactos expectáveis foram aqueles que vocês definiram para a situação desejada. Portanto, esta pergunta seria de resposta simples. Agora, se as coisas não foram feitas nesta sequencialidade, muitas vezes as coisas abanam um bocadinho. Depois, vocês fizeram isto, reparem,
fizeram um diagnóstico, este diagnóstico para perceber quais são as necessidades da organização, das organizações, o que é comum, de que maneira é que vocês conseguiram desenhar um projeto para responder àquilo que são os problemas. Vão ter que pôr na candidatura uma avaliação de acompanhamento. Para quê? Para vocês irem verificando se os resultados, as atividades, os resultados estão aí na linha definida e estão a provocar os impactos que nós queremos. E depois, uma avaliação final, por exemplo, que vocês até o podem fazer através de uma reunião de projeto que será financiada. Nós, neste momento, nesta sessão, não estamos a trabalhar estas dimensões, já as trabalhamos nas dimensões anteriores. Depois, a avaliação de impacto, assim, remete para uma dimensão maior, que é de que maneira é que todos estes impactos juntos provocam na comunidade um impacto que não era expectável, remete mais para uma dimensão social dos impactos. Ou seja, a avaliação permite verificar a adequação do projeto à situação que nós pretendíamos modificar. Agora, um espacinho para questões, se vocês as quiserem colocar, eu agora preciso que alguém... Eu não consigo ver as questões. Colega Ana Paula, colega João, colega Cristina Gaboleira, alguém que lança... Nós não vemos, eu vou vendo as questões. Agora a questão é se alguém quiser fazer a questão verbalmente. Temos aqui nós damos acesso. Isabel então Ferraz pronto. no ar. Se alguém lhe der o microfone. Pronto, João, podes dar o microfone, se faz favor. Doutora Isabel já pode falar se quiser. Ora, doutora Isabel, consegue colocar a sua questão? Não. Tem microfone fechado. A colega Isabel Ferraz, tens que lhe dar som, João. Já está. Basta a doutora Isabel ativar. Doutora Isabel tem apenas que clicar aí em baixo e pôr som para conseguir falar. Ok. Já, penso que sim. Vai agora. Já tem som. Pode colocar a questão. Coisas das tecnologias, não é? Isabel Ferraz está com possibilidade de ter som. Quer colocar a questão ou não? Tem a mão no ar? Peço desculpa, foi sem querer. Está mal. A mão no ar ou quer colocar uma questão mesmo? Sim, ainda tenho muitas dúvidas. Ainda há pouco liguei para a diga. doutora Iana, mas pronto, agora foi mesmo sem querer. Mas pode colocar questões que nós respondemos. Agora estou a alguma dificuldade ainda em arranjar parceiros, não é? Mas estou a tentar através do eTwinning. Para já foi a única plataforma que eu utilizei e pronto, vamos ver, não é? Se realmente vou conseguir então os parceiros. Não sei se terá mais alguma sugestão, outra plataforma. Foi ao eTwinning, colocou o seu projeto a ver se encontrava parceiros? Ou foi ao eTwinning ver projetos já feitos para aderir? Também as duas coisas. Na sua organização não há experiência em projetos? Sim, já temos alguma experiência. Então, se tem experiência em projetos, também tem uma networking, ou seja, tem um conjunto de parceiros com vocês trabalharam e que pode desafiar para fazer um projeto. Quer fazer uma parceria de cooperação, é isso? Pois, ainda estamos mesmo a ver as possibilidades que temos, não é? Ainda estamos aí. Também faltam muitos meses, mas que resumem-se a 13 dias, não é? Portanto, ok? É só estou a brincar para ver se vocês... isto não temos muito tempo, não é? Não, mas não. Ok. Obrigada. E peço desculpa. Obrigada. Não tem que ter desculpa. Mais alguém quer colocar questões? Sem querer. Obrigada. Vá mal. Mais ninguém quer colocar questões? Não me parece. Ana Paula, alguma questão para responder? A nível das questões, eu tenho estado a responder por escrito e não me parece que haja aqui mais nenhuma. Há aqui uma mão no ar, julgo que é do Dr. Alcino, verdade? Sim, sou eu.
Professor Alcino, bom dia. Já está Bom dia. Nós estamos aqui com alguma hesitação em termos de prioridades. E nas horizontais nós estávamos há uma que é mais forte, não é? Que é a inclusão, que neste momento é aquela que o projeto tem o objetivo principal do projeto. Mas eventualmente também podemos abordar, eventualmente não, portanto, vamos utilizar a parte do digital e também podemos abordar a questão ou tornar o projeto mais sustentável em termos ambientais. E não sendo essas as primeiras prioridades, podemos colocá-las como prioridades. Isto é uma questão. A segunda questão é nas ligadas à escola. Então, tive conhecimento que o STEAM tem a ver também com as artes. Portanto, este projeto que estamos a elaborar está muito vocacionado também pela inclusão através das artes. Então, deveríamos selecionar esta. Esta é a minha pergunta também, se de facto já temos outras, mas também se podemos colocar 3 em cada uma, por exemplo, em cada uma das prioridades. Professor Alcino, se bem percebi a sua questão, obrigado. Se bem percebi a sua questão, você tem um número mínimo para colocar, mas não tem um número máximo de prioridades. Ou seja, você pode pôr as prioridades horizontais que atender como mais adequadas para o seu projeto e pode correlacioná-las também com as prioridades ao nível nacional, mas também com as prioridades do setor escolar. Ok? Sim. Está lá o STEM, a metodologia, não é? Ciência, tecnologia, matemática, ou seja, agora, de que maneira é que você vai correlacionar isto naquilo que é a missão, a visão, a missão, os objetivos, onde é que você quer chegar? E esta é, digamos, a dimensão maior para eu desenhar um projeto. Isto tem que estar claro na tal folha A4 que eu costumo dizer, não é? Depois é desenvolver as atividades, não é? Portanto, eu não sei se consegui responder corretamente. Sim, eu acho que sim, que já entendi, porque de facto a parte do digital, do ambiente não é propriamente o principal, nem é um objetivo a alcançar. É apenas um meio e uma preocupação. Claro, claro. De facto, provavelmente essa não teríamos que selecionar, certo? Podem não selecionar, sim ou não. Repare, se você vai utilizar viagens green, está a ter um contributo para a dimensão de sustentabilidade ambiental. Exato. Se você vai trabalhar na área das artes e os alunos ou as pessoas que vão participar vão trabalhar na área da elaboração de quadros com material reciclado, com lixo, apanhado nas praias ou num sítio qualquer, estamos a ter uma dimensão ambiental. E esta correlação, sempre que temos que estabelecer no desenho de um projeto. Portanto, ao termos essa preocupação, devemos então selecionar essa prioridade. Okay. Deixe-me só acrescentar só um pequeno esclarecimento em relação à estratégia, à metodologia STEAM. Não é exclusivo da arte, ou seja, a arte é que se encaixa aí um bocadinho junto das outras dimensões, das ciências, das tecnologias, das engenharias, também, para não pensarem que se focarem só na arte já estão a utilizar uma metodologia STEAM, é só para não... Claro, tem que cruzar as várias dimensões. Sim. Obrigado. Muito obrigado, então. Obrigado. Então estava outra colega com a mão no ar, julgo que era a colega Paula Nunes, não sei se sim ou não, sim, Paula Nunes. São Paulo, acho que já lhe dei. Okay. Bom dia. Bom dia. É uma questão de enquadramento de setor da nossa escola. Estou com algumas dúvidas. Nós somos uma escola de ensino artístico de dança e pronto, em termos de objetivos e de missão da nossa escola, ela é exatamente igual à de uma escola de ensino artístico de música. Mas ao preparar a candidatura, reparei que o ensino da dança está no ensino e formação profissional e não no ensino escolar. Portanto, agora estou com a dúvida em que setor é que deveria estar enquadrada a nossa escola. Depende do impacto. Onde é que você quer provocar impacto? É no setor escolar? Porque depende, quando estamos a falar do ensino artístico de dança, quer dizer, os impactos podem ser até na educação de adultos. Porque estas novas parcerias abrem a possibilidade a todos os players. Eu tenho que ter um objetivo muito marcado. Eu quero, através deste ensino artístico, até de uns cursos livres que eu realizo na minha escola, provocar este e aquele impacto na organização escolar.
ou no ensino e formação profissional, onde defina primeiro onde é que quer provocar impacto. E aí vai escolher o seu formulário. Está bem? O maior impacto, não é? Sim, sim. Pronto, eu pensei que por ser escola de dança que teria inicialmente que ver o setor por ser escola de dança, mas sendo assim, sim, sendo assim é mais claro, sendo assim é no ensino escolar, até porque o público-alvo vão ser alunos até ao 9º ano, portanto, e dentro do ensino básico, portanto, é no ensino escolar. Quando eu coloquei aquele slide aqui, há uns slides atrás, que tinha a ver com a participação de alunos, neste momento não há uma limitação. O tipo, o grupo de pessoas tem a ver com os objetivos que eu quero atingir, está bem? E sim, mesmo lembrar-vos a todos que não tem que ser uma organização do setor escolar a candidatar-se para apresentar uma candidatura com impacto no setor escolar. Pode ser qualquer organização, ok? Não há esta limitação de ser escola, ou ser isto, ou ser aquilo. A missão, a visão, os objetivos é que determinam, os impactos é que determinam qual é o setor onde eu quero provocar uma maior mudança. Está bem? Sim, obrigada. Obrigado. Mais questões? Não há mais questões? Não há mais mãos no ar, acho eu. Verdade? Então, se não há mais mãos no ar, eu vou dar-vos aqui apenas 2 notinhas, e se for necessário, continuo a colocar em questões, que têm a ver com a história dos custos excepcionais e que nesta parceria de cooperação, porque já perceberam que na parceria de pequena dimensão não há nada disto, vocês querem a atividade X e dizem quanto é que dinheiro é que precisam para a realizar, não há menus como nos formulários das parcerias de cooperação. Vocês, para realizarem determinada atividade, não é? Perguntavam-me outro dia se uma escola de música tem sempre uma enorme dificuldade com o transporte de instrumentos. Vão fazer uma prática colaborativa com Espanha e com França, mas o transporte dos instrumentos não é coisa fácil. Então, lembrem-se que vocês têm aqui uma possibilidade que é nos custos excepcionais, em que vocês dizem, eu para que este projeto tenha sucesso, eu preciso de X para fazer este transporte de instrumentos. Estou a dar um exemplo de transporte de instrumentos. Ou aqui um projeto há uns tempos atrás que nos pedia para o aluguer de uma daquelas plataformas elevatórias e quando eu fui ver, realmente eles iam grafitar por uma técnica que me escapa agora o nome, é uma coisa de baixo relevo, que no fundo fazem o desenho do que querem na fachada do prédio, mas precisavam de uma plataforma elevatória. Portanto, custos excepcionais que nós financiamos a 80% dos custos, ou seja, vocês pedem-nos 1.000 euros, nós damos 800 euros, num máximo de 50.000 por projeto. Lembrem-se que a subcontratação só é possível se relacionada com os serviços que não possam ser prestados pelas organizações participantes, não é? Os equipamentos não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações participantes. Ou viagens de alguma maneira muito onerosas, quer dizer, que o ano passado havia muito o hábito de irem todos para a Polinésia Francesa, sem eu perceber muito bem porquê, porque é que raio iam todos para a Polinésia Francesa, que demora não sei quanto tempo para lá chegar, mas pronto, foi uma coisa que vocês descobriram, ainda bem. Agora, lembrem-se que muitas vezes as viagens onerosas têm a ver com países muito recortados, não é? Em que vocês chegam de avião a um sítio, mas depois têm que ir de barco, depois têm que ir de comboio, e muitas vezes o valor não é suficiente. Podem pô-lo em custos excepcionais. Uma outra... e mais a questão da garantia bancária. Para as organizações que são privadas e que tenham aportes financeiros superiores a 60.000 euros, pode-vos ser pedida uma garantia bancária. Eu recomendo que vocês vão à página do guia em português, à página 332, que está lá exatamente o que é que vos vai ser pedido para a garantia bancária. Como o valor de garantia bancária, muitas vezes, para uma instituição mais frágil, não é? É um valor às vezes de 4% do financiamento, é importante que vocês saibam se vão precisar ou não de garantia bancária, falam com o contabilista da vossa organização, para, no fundo, poderem alocar também ao próprio projeto o custo desta garantia bancária, que nós financiamos apenas em 80%. Ou então, ponderem, se vocês são uma organização
ainda muito frágil, vos vai ser pedida uma garantia bancária se um parceiro mais robusto pode ser ele a apresentar a candidatura. Uma outra nota, portanto, isto é no próprio formulário em que vocês têm que pedir os custos excepcionais para o parceiro, portanto vão ter que o listar. E a última nota que eu queria fazer, que era o suporte à inclusão. O suporte à inclusão, quer dizer, não há neste momento qualquer desculpa para vocês não pegarem em pessoas com menos oportunidades de acesso ao sistema, porque nós financiamos, inclusive, quer para a própria organização em que atribuímos um valor, que é por cada participante que venha de um grupo de menores oportunidades, nós damos 100 euros à organização. Mas eu tenho, por exemplo, alguém que eu preciso de levar um conjunto de material atrás, ou uma criança que utiliza uma cadeira de rodas elétrica, ou que eu preciso de levar um acompanhante para ficar com ele no quarto adaptado no hotel e preciso de alugar uma instalação qualquer que é mais cara do que o normal, vocês podem pôr os custos aqui em custos excepcionais e, neste caso, nós pagamos a 100%, está bem? Portanto, meus caríssimos amigos e amigas, senhores candidatos, senhoras candidatas, não há nenhuma desculpa para não levarem crianças, jovens, aprendentes, o que quer que seja, que tenham barreiras à sua participação. Não é? Portanto, o programa é, por natureza, um programa inclusivo, mas ele só é um programa inclusivo se os vossos projetos forem também projetos inclusivos. Última nota, tentando reforçar sempre a importância da sustentabilidade de um projeto. Aqueles projetos que eu gosto muito de visitar são aqueles quando o projeto já terminou. Eu vou lá 2 anos depois e vou tentar perceber como é que aquelas crianças, como é que aqueles jovens, como é que aqueles aprendentes ainda utilizam um conjunto de estratégias que foram desenhadas pelo projeto. Isto quer dizer que um projeto é sustentável. E essa pergunta é-vos colocada no próprio formulário. Portanto, sustentabilidade para além da dimensão temporal do projeto. Tentando ser agregador naquilo que nós dissemos. Visão, missão, objetivos, que atividades é que eu vou fazer para atingir determinados objetivos. E as atividades podem ser de caráter local, regional, depois as atividades de caráter transnacional, que envolvem mobilidade física. De que forma é que estas atividades provocam determinados resultados? E estes resultados respondem aos objetivos. E, no fundo, provocam determinados impactos, que nós já conversámos um bocadinho sobre eles, ou seja, diretos, indiretos, de curto prazo, médio, longo. Quando falamos de longo prazo, estamos a falar de um projeto sustentável. Não é um projeto de 2 anos, 3 anos, não é um projeto de longo prazo. Aliás, hoje já não se fala muito em planeamento em longo prazo. Porquê? Porque a realidade é muito mutável e tem uma velocidade de mutação muito elevada. Uma outra questão que nos é colocada muito, que é como é que nós temos a certeza que vamos fazer as atividades planeadas agora e vamos chegar ao fim com as mesmas. É óbvio que eu costumo dizer que um projeto que foi desenhado hoje e que chega ao fim de 2 anos sem nenhuma modificação é um mau projeto. Porquê? Porque a realidade é naturalmente mutável, não é? E naquilo que falamos hoje da modernidade tardia ou a pós-modernidade, a velocidade dos acontecimentos, basta olhar para o último ano, não é? A velocidade das alterações sociais, escolares, nos sistemas de ensino é tão grande que o projeto tem que ter plasticidade para ir respondendo e adaptando-se à realidade, porque ela é mutável. Portanto, vocês, ao longo do projeto, se tiverem uma boa bateria de avaliação, podem perceber que não estão a chegar a um determinado sítio e que precisam de quê? Corrigir a rota. E corrigir a rota significa reagir, ter plasticidade. E, claro que as atividades que vocês pediram financiamento, têm que as cumprir, mas também podem não cumprir naquela data, cumprir mais umas semanas à frente, ou antecipar porque chegaram à conclusão que no fundo fazia sentido fazer agora e não daqui a 2 meses. É? Depois, um convite para que leiam 400 páginas, é uma coisa que se lê muito bem numas horas de fim de semana, se vocês estiverem com dificuldades em adormecer, não é? Ler as facts são as perguntas frequentes, ou seja,
das perguntas aqui colocadas, nós vamos, aquelas que não conseguiram ser respondidas, nós vamos responder e enviar-vos, e uma nota para quem quer fazer acreditação da organização e que tem a ver com os colegas da Ação Chave 1. Mas, como os links estão ativos, fica tudo aqui disponível. Por mim, pela minha colega e pela equipa que nos acompanha, obrigado por estarem connosco mais uma vez. Os elementos da equipa da Ação Chave 1 estão aqui, são a Manuel Silveira, a Vera Queira e a Vera Farinha. Da Ação Chave 2, a minha colega Ana Paula Alves, a Augusta Alves, a Liana Vieira e eu próprio, Manuel Fernandes. Agradecer também aos colegas que estão na regia a tentar pôr tudo isto a funcionar, e espero que tenhamos chegado nas melhores condições, e que dizer-vos que estamos disponíveis para responder às vossas questões, às vossas dúvidas, coloquem-nas por e-mail. Usem, por favor, que nós fizemos esta sequencialidade das apresentações, estão disponíveis no YouTube. Quem quer fazer parceria de pequena dimensão, está lá a gravação, está lá a exploração do formulário com as principais dificuldades. Quem vai fazer parceria de cooperação também está disponível a gravação, e estão lá os pequeníssimos truques que muitas vezes fazem com que vocês andem 2 ou 3 horas e não conseguem passar determinado ponto do formulário, e esta também vai estar disponível. Portanto, olhem, foi um prazer estar com vocês, ainda estamos dentro do nosso tempo. Alguém quer colocar questões? Ainda podem colocar algumas questões. Eu também, da minha parte, agradeço a vossa presença. Estamos sempre disponíveis para responder às vossas questões. Escrevam-nos, telefonem, que as equipas estão sempre disponíveis para falar e esclarecer as dúvidas. Obrigada também à nossa colega intérprete, Anabela. Não há mais questões dos participantes que queiram responder? Queiram que nós possamos responder? Eu não consigo ver nas questões. Não está nada para responder. Okay. Têm disponíveis os QR codes aqui neste último slide, não sei se já o tiraram ou não, mas eu tinha aqui, que se querem certificado de presença, basta que se inscrevam aqui, e a avaliação, que é uma coisa importante para nós, para percebermos também como é que em sessões tão curtas nós conseguimos fazer passar a mensagem, está bem? Vamos deixar no ar este slide e vou despedir-me. Até uma próxima oportunidade, está bem? Dúvidas, basta colocá-las, está bem? Obrigada.